Saudações, Tribo de Luz! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Tribo de Luz. Eu sou Carol Bandeira e estamos aqui mais uma vez para trazer informações que possam ser úteis ao seu crescimento pessoal e espiritual. O podcast da Tribo de Luz traz a cada semana especialistas, mestres, doutores, babalaôs, líderes espirituais dos mais diversos segmentos para compartilhar com você informações que possam ser úteis ao seu crescimento espiritual. Hoje nós estamos aqui para falar de um local que é patrimônio cultural e material do estado de São Paulo. Vamos falar hoje sobre o Santuário Nacional da Umbanda. O Santuário Nacional da Umbanda, ele tem uma trajetória de luta pela preservação ambiental. O Santuário Nacional da Umbanda, ele é uma conclusão de um extenso trabalho ao longo de décadas que foi feito pela comunidade umbandista à frente à liderança do babalaô Ronaldo Linares, que fortemente se dedicou à dedicação. Se dedicou à dedicação, é perfeito, né? Maravilhoso para a abertura do podcast, sem cortes, né? Mas ele se dedicou realmente a deixar esse legado para nós. E tudo isso foi possível porque ele tem um time de entidades, né, de orixás, de seres no mundo espiritual que estão trabalhando para que se mantenha um patrimônio espiritual na Terra, um portal de luz na Terra, que é o Santuário Nacional da Umbanda. E ele tem também o braço de pessoas, amigas, irmãs, próximas ou distantes, mas que lutam junto com ele por essa preservação. Hoje eu trouxe aqui uma pessoa que é um filho de Oxóssi. E como bom flecheiro, de uma flecha só, ele vai fortemente, ao longo de 20 anos, se dedicando ao lado do babalaô Ronaldo Linares e de toda a equipe que trabalha no santuário por manter essa preservação. Eu trouxe hoje aqui, e quero que vocês recebam com muito carinho, João Rodolfo Linares, que é formado em administração há mais de 27 anos e por mais de 20 anos trabalha no Santuário Nacional da Umbanda, hoje sendo administrador do espaço, né? Ele é representante do Condefapasa no Fórum de Paranapiacaba. E aí trazendo uma série de trabalhos também através do Conselho Gestor do Parque do Pedroso, que ele já está no 2º mandato consecutivo também como conselheiro, né? Então, um homem cheio de peculiaridades que você vai conhecer aqui. Hoje a gente vai abrir o baú, né? O baú de João Rodolfo, que é super tímido, porque carrega também na alma a Mamãe Oxum, que é essa doçura de pessoa. Seja muito bem-vindo, João. Estou muito feliz e honrada com a sua presença. Seja bem-vindo aqui. Sou eu que estou muito agradecido aqui, fico muito grato. Cumprimento a todos os seus ouvintes aqui, todos que nos assistem nesse momento e vão poder continuar vendo esse podcast, né? E Sim. Fico muito grato pelo seu convite e espero que a gente possa dar um pouquinho de explicação, passar algumas informações aí para o pessoal que não conhece muito bem esse momento do santuário, como é que funciona essa estrutura. Gratidão, João. O João está à frente aí administrando o santuário, né? Junto com o pai Ronaldo, com toda uma equipe de vários funcionários, né, João? Sim. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, né? O nosso canal ele é sobre espiritualidade de uma forma geral, nem todos os ouvintes, nem toda a audiência aqui, ela é umbandista. O que é o Santuário Nacional da Umbanda, para as pessoas entenderem? Sim, o Santuário da Umbanda ele foi criado com... O Santuário Nacional da Umbanda é um espaço onde os terreiros, os frequentadores das religiões de matrizes africanas têm um local adequado onde eles possam comparecer, fazer as suas oferendas, fazer os seus trabalhos, os seus ritos espirituais, em consonância com a natureza, em consonância com um local puro, um local que foi concebido para esse fim. Certo? As pessoas possam fazer isso sem incomodar ninguém, mas principalmente sem serem incomodadas. Essa frase não é minha, é do meu pai, certo? Mas é uma frase que diz muito a respeito do santuário. Sim. O santuário é um local de muita pluralidade, certo? Nós recebemos lá pessoas de todas independentemente de crença, não fechamos as portas para ninguém. O santuário está sempre aberto para que todo mundo possa nos visitar, conhecer, entender um pouco dessa cultura que para muitos é estranha, às vezes soa de forma um pouco diferente, e com isso, às vezes, criam-se barreiras, preconceitos. Nós somos totalmente contra qualquer forma de preconceito.
Então, o santuário está aberto a qualquer um que deseje visitá-lo, seja para conhecer, seja para fazer uma oração, seja para fazer as suas práticas, os seus ritos espirituais. Maravilhoso. O João, ele é o filho mais velho do Babalaô Ronaldo Linares, né? Dos homens. Ele é o mais velho dos homens e ele tem praticamente o tempo de vida aí dessa trajetória de criação do santuário, né? Sim, a gente sim. tem aí a sua vida inteira você participou junto ao lado do seu pai aí e nesses últimos 20 anos tem administrado junto com ele, né? Também toda esse manancial. Então, João, eu queria te perguntar o seguinte: qual a importância do santuário para as religiões de matrizes africanas e para o meio ambiente também? O santuário cumpre dois papéis importantes, né? Você citou os dois fatores aqui. As religiões de matrizes africanas sempre foram mal vistas, sempre foram, vamos dizer assim, num tempo passado, né? Não havia espaço para esse tipo de prática, porque essas práticas eram realizadas geralmente por orientação de um orixá, de uma entidade espiritual, junto à natureza, junto à mata, né? Nós vivemos numa grande cidade, uma grande metrópole, uma das maiores do mundo. Então, havia necessidade de se criar espaços onde as pessoas pudessem comparecer e ter um espaço, ter um local que ela fizesse a sua prática distante, às vezes, desse centro urbano. E o local mais próximo de tudo isso é a região circundante sobre São Paulo, quer dizer, a região próxima à Serra do Mar seriam os locais mais adequados. Pai Ronaldo, há muito tempo atrás, vislumbrou num espaço devastado, né, pela antiga Pedreira do Montanhão. A Pedreira do Montanhão foi um espaço, foi uma pedreira que funcionou do início do século XX até meados dos anos 60, da década de 1960. A partir daí, então, começou-se, Pai Ronaldo vislumbrou naquele local a possibilidade de criar um espaço, um santuário para a prática umbandista, uma vez que não existia nada nesse sentido, né? Hoje, isso serviu de inspiração para que outras cidades se mobilizassem também em buscar alguma coisa assim. Mas o santuário é o primeiro do gênero no país e acho que ele cumpriu muito um importante papel no sentido de abrir esse campo, né, para as religiões. O umbandista era muito mal visto. Por quê? Porque ele ia fazer oferenda onde? Na praça pública, ele ia fazer oferenda na frente, né, às vezes numa casa, na frente de um banco, e até para aquele que frequenta o terreiro de Umbanda, ele não gosta de sair na porta da sua casa e encontrar um alguidar na frente sem saber se aquilo foi feito para ele, se foi feito com boas intenções, se foi feito com más intenções. Então, era preciso criar alguma coisa, né? E Pai Ronaldo justamente vislumbrou essa possibilidade. Ele queria mudar também esse conceito que as pessoas tinham de que a Umbanda era uma religião que depredava, que depreciava. Com licença. Fique à vontade. Porque a pessoa recebia uma incumbência de fazer uma oferenda, ele ia até o meio procurava um lugar próximo, fazia a sua oferenda ali e ia embora. No dia seguinte, aquele material ficava depositado e aquilo perdia totalmente a razão de ser. Quer dizer, aquilo lá virou lixo, ele não vai voltar lá para consertar aquilo que ele deixou. E aquilo ia se acumulando e a imagem de degradação que a Umbanda deixava ia acabando ela ia se sobrepondo àquilo que de bom a religião tinha a oferecer. Trazia. Exatamente, né? Então, a ideia da criação do santuário foi nessa linha, né, de você oferecer alguma coisa, né? Você perguntou também sobre o que é o santuário hoje, né? Sim. Então, o santuário veio cumprindo essa função ao longo dos anos. Quando começou, era uma área muito deserta, e eu quero salientar o seguinte: o trabalho que começou lá foi um trabalho bem de formiguinha mesmo, não havia recursos financeiros para nada. Então, foi um grupo de pessoas próximas da Pai Ronaldo, à época. Eu era criança nessa ocasião, certo? Não tinha tanta participação no fato. Mas foi um grupo de pessoas aqui que se juntaram a ele no apoio a isso. Então, como é que foi feito aquele florestamento? A pedreira, quando foi desativada no final dos anos 60, como eu mencionei há pouco, ela deixou uma área totalmente deserta, uma área totalmente devastada. E não foi só no trecho ali, foi de todo o entorno, né? Porque haviam duas pedreiras. Havia do lado de São Bernardo a pedreira São Bernardo, do lado de Santo André a pedreira Montanhão. E elas quase que faziam divisa uma com a outra. Toda a brita que foi utilizada para o calçamento da rodovia Anchieta, quando ela foi construída na década de 1940, o trecho de Planalto saiu dessas duas pedreiras. Foram eles que estavam mais próximas da rodovia Anchieta e, logicamente, era o caminho mais curto para chegar lá. Então, foi uma área muito grande que foi devastada nesse período.
O trabalho de recuperação começou de que forma? De forma, como eu falei, bem formiguinha mesmo. Foi um trabalho de poucas pessoas. De que maneira isso aconteceu? Eles se reuniam aos finais de semana, quando havia disponibilidade para isso, né? E iam até a Serra do Mar e rastelavam aquele material rico, aquele material biológico que vai se decompondo das plantas, que é levado pelos pássaros, por outros animais ali, sementes, tudo mais tal. Então, esse material era rastelado, ensacado e levado até o santuário, certo? Né? No dia seguinte, eles separavam uma pequena área, né, e espalhavam esse material, porque ali só tinha pedra, né? Então não tinha vegetação. Esse material orgânico, né, você dando condições, a natureza tem a capacidade de se regenerar. Né? Havia uma bióloga que também colaborou, contribuiu muito, orientando esse trabalho, e foi dessa forma que o santuário começou a ser reflorestado, começou a ser recuperado. Esse foi um trabalho de longa duração, foi um trabalho que durou muitos anos, e durante todo esse tempo, esse trabalho foi um trabalho única e exclusivamente de pessoas abnegadas que se prontificaram a fazer isso. Certo? Não havia recurso financeiro de ordem alguma. A proposta de criação do santuário aconteceu justamente para se atender a esta lacuna, né? Esse trabalho de recuperação foi o que deu condições de que nós conseguíssemos essa ocupação, essa autorização de uso do espaço na época, né? E com esse início de trabalho, aos poucos foi se ganhando mais corpo, né? Posteriormente foi criado o minhocário, foi criado o santuário produzia o seu próprio humus, material orgânico para poder foi criado um canteiro de mudas, o canteiro de mudas, e isso ajudou a acelerar o processo de recuperação, tá certo, né? Hoje o santuário é uma situação bastante diferente, né? Ele está totalmente recuperado. Não foi recuperado apenas o espaço do santuário, mas também a área do entorno do espaço, né? A natureza não respeita limites, né? Então você não pode restringir, não, vamos reflorestar aqui, vamos deixar, não. Todo aquele material que foi sendo possível, a gente foi sendo esparramado e foi aberto o leque para todo o entorno. Então, a gente calcula aí que, além do espaço do santuário, mais 30% a 35% da área do entorno também foi recuperada graças a esse trabalho do santuário, né? E hoje ele é uma grande reserva florestal. Obviamente que a gente sempre está procurando melhorar isso, mas é uma grande reserva hoje, né? Um grande bosque, e tem muito ainda a melhorar, né? Maravilhoso, João. Olha, você que está nos assistindo, que não conhece o Santuário Nacional da Umbanda, tem uma frase do meu pai, Babalô Ronaldo Linhares, aliás, benção meu pai, né? Que eu estou sempre pedindo a benção ao meu pai, que ele diz que o santuário é um lugar onde todo bandista tem que ir pelo menos uma vez na vida, né? Exatamente. Então, se você é um bandista e está assistindo esse vídeo aqui, eu vou te pedir para você já dar um joinha aqui. Deixe os seus comentários aqui. Você já foi no Santuário Nacional da Umbanda, sim ou não? Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, porque as pessoas precisam entender como tudo isso nasceu. Hoje o santuário se tornou Patrimônio Cultural e Material do Estado de São Paulo, né? Que a gente vai falar um pouco disso. Correto. Nós estamos no momento, né? Esse podcast está estreando aqui no ano de 2024, mas ele vai permanecer aqui no canal. Eu não sei quando você está assistindo. E, de repente, você pode já ter passado o período das queimadas, mas nós estamos nesse ano de 2024 sofrendo demais com as queimadas, né? E o João está aí à frente com um grupo, né, João? Sim. Buscando ainda mais lutar por essa preservação. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como é que está se dando esse trabalho aí de preservação ambiental. Olha, foi importante você tocar nesse tema, eu acho muito, muito relevante isso. Esse ano foi um ano muito difícil, né? Nós tivemos um ano o país inteiro, aliás, não o país, o mundo está em chamas, né? Tá queimando. A Amazônia sofrendo muito, o Pantanal. A gente vê cenas aí profundamente tristes, né? De animais queimados, de animais... em alguns países, né? O fogo chegou a devorar bairros, residências, morte de pessoas. Então, é um cenário muito crítico que nós estamos atravessando hoje. E aqui, no entorno aqui da região, nós também temos tido esse problema, né? Nos últimos 30 dias, nós chegamos a ter 4 grandes focos de queimadas, não no santuário, mas no entorno. Então, a gente pondo em risco o santuário, inclusive, pondo em risco, né? O santuário, pondo em risco as pessoas que ali frequentam, né? Sim. Então, eu queria até fazer um apelo, aproveitar essa condição, né? Não façam trabalho na estrada, não acendam velas na estrada. Qualquer vegetação, qualquer ponto de chama
por menor que seja, junto ao mato seco, né, quando isso pega com uma proporção absurda, é extraordinário como isso se arrasta rapidamente. A semana passada ainda, nós tivemos eu e mais um grupo de funcionários do santuário, estivemos participando de treinamento junto à Defesa Civil, junto com o Corpo de Bombeiros, para termos condições de fazer frente a isso, né? Então, ainda a semana passada, na última quinta-feira, nós estivemos juntamente com um grupo do SEMASA, né, a Secretaria de Meio Ambiente de Santo André, nós estivemos participando em conjunto para conter um grande foco de incêndio que começou já do lado de São Bernardo, nem sequer o fogo era em Santo André. Mas a gente tem que trabalhar pela preservação, pelo bem-estar do meio ambiente, pelo bem-estar do todo, das pessoas. Claro. Certo, né? E conseguimos fazer o controle desse foco de fogo. Mas é muito difícil, é uma situação muito crítica, né? Eu acho que todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade. Existe, sim, o risco da combustão espontânea, mas a maioria dos incêndios são causados pela mão humana, lamentavelmente, né? Se intencionalmente ou não intencionalmente, mas acontece geralmente através de uma fagulha, uma vela, uma bituca de cigarro. Não façam isso, certo? Não parem, não usem a estrada para fazer esse tipo de coisa. Tenham cuidado onde colocar suas velas, porque o mundo já está vivendo muitos problemas, a gente não precisa acrescentar mais nenhum a ele, né? Vamos tentar combater isso. Felizmente, o tempo deu uma trégua, houve um pouco de chuva aí, que refrescou um pouco as coisas, mas não resolveu o problema, né? Nós temos uma previsão da Defesa Civil para esse ano de poucas chuvas, não será um ano de muita chuva. Então, é importante que todos se conscientizem, né, que não há necessidade de você acender a vela junto à vegetação. Isso é simbólico, né? É um ato simbólico. A entidade deu a obrigação, você está no santuário, você tem locais adequados, você tem veleiros, coloque as suas velas ali. O resultado é o mesmo. O resultado ali mediúnico, o resultado da orientação espiritual é o mesmo, não vai fazer diferença nenhuma. Você vai ter que preservar essa natureza que é tão cara à nossa religião, à prática da nossa religião. Então, não façam isso em local inadequado. Façam isso da forma mais correta, mais adequada possível, né? Olha, perfeito, João. Inclusive, eu quero dar um depoimento, assim, como uma sacerdotisa, né, formada aí pela Federação Bandista, e eu sempre estou ensinando isso para os meus filhos de fé, falando que, gente, a preservação ambiental, ela caminha junto com o axé. Exatamente. Você não pode pensar, não, orixá só vai receber se eu botar um barquinho de isopor no mar. Não dá mais para botar barquinho de isopor no mar, né? Então, eu aprendi isso com meu pai espiritual, Babalao Arnaldo Linares, eu aprendi isso com minha mãe de santo, Babadice Paludete Fogo, benção minha mãe, estou sempre pedindo a bênção a eles, né? Porque, assim, eu tenho muito amor por esse legado que eu aprendi realmente, né? Da gente entender que o axé está na nossa força e na nossa fé. Exatamente. E que as velas, gente, vela é uma coisa... João fala assim, vela tem vida própria. É impressionante, porque você bota uma vela acesa aqui, o gato vem, empurra a vela cai acesa, a vela rola e ela vai tocar fogo a 1 metro para frente. Exatamente. É uma coisa impressionante. Exatamente. Né? Então, assim, nós umbandistas, candomblecistas, de todas as religiões de matriz africanas, ou simplesmente visitantes que frequentam o santuário, precisam desenvolver essa consciência, né, João? Sem dúvida. Precisam ser um agente que contribua... Sem sombra de dúvida. Para a preservação. Isso é ser um bandista, isso né? Exatamente. Respeitar nosso orixá, que é a própria natureza. Exatamente. Né? A Umbanda é uma religião que vive... você falou das frases do Pai Ronaldo, né? Sim. Ele criou uma frase aqui que é utilizada, está na placa, que hoje a vegetação hoje é tão bonita ali que ela cobriu a placa, precisamos fazer uma nova agora. Né? Que um bandista não precisa de uma catedral suntuosa, como só o gênio humano foi capaz de criar. Só precisa de um pouco de natureza, certo? Como Deus foi capaz de criar. Então, para nós, para a nossa prática, a vegetação, a mata, a natureza é fundamental. Nós temos que preservá-la e cuidar dela, e não fazer nada em detrimento disso. Então, vamos nos empenhar um pouco mais, vamos ter um pouco de bom senso na hora de fazer esse tipo de oferenda. Não há necessidade de você colocar a vela, veja onde você coloca, preserve. Perfeito. Nós temos um caso de incêndio há muito tempo atrás aqui,
Porque o fogo na mata é uma coisa incontrolável. Você falou, a vela cai daqui, o gato derrubou a vela, o incêndio começa daqui a 1 metro. No mato é pior ainda. É pior ainda. É muito pior. Porque a vegetação, quando você começa a queimar, é como pólvora. Certo? Aquilo toma uma velocidade de expansão que você não controla. E se o vento muda, nós ficamos uma ocasião, eu e um outro funcionário do santuário, nós ficamos isolados. Nós estávamos em 3 frentes de combate ao fogo, fora do santuário, numa região lá, cerca de 800 metros de distância, para evitar justamente que aquilo se expandisse, que aquilo ganhasse o corpo. E na ocasião, estávamos em 3 frentes distintas, né? Sim. E eu estava numa ponta, eu estava no centro com outro rapaz e mais 2 frentes combatendo o fogo pelas laterais. O fogo virou e nós ficamos isolados no meio do fogo. Nossa. Nós temos que sair pelo lado de cima lá. Quer dizer, então, as consequências de um fogo, são totalmente imprevisíveis. Você não tem como prever a extensão e para onde isso vai levar. Exatamente. Por isso a importância de você realmente, né, ter essa consciência e fazer as coisas com bastante... como é que se diz? Me foge a palavra agora. Com bastante cuidado mesmo, com bastante né? cuidado. Com bastante cuidado. Exatamente. Né? Então, assim, preservar a natureza é amar orixá. Se você ama orixá, se você cultua orixá, você tem que preservar a natureza, né? Sem sombra de dúvida. dúvida. Aí, João, você trouxe um ponto importante para nós, que é o trabalho em grupo. Muitas vezes as pessoas veem uma catedral suntuosa construída e pensa que ela veio, que algum extraterrestre botou colocou lá, ela ali, né? desceu ela ali, desceu ela ali e acha que não teve um esforço em conjunto de várias pessoas, né? Sim. Eu quero falar aqui um pouco sobre o trabalho administrativo que é cuidar do santuário. Muitas pessoas pensam que... como que funciona aquilo ali? As pessoas não entendem. As pessoas chegam na portaria, tá demorando para entrar. E não tem noção de quantas horas de trabalho acontece, né, antes de abrir aquele portão. Agora, antes de você falar um pouco disso, eu quero, inclusive, agradecer a Tifilmes, que é esse trabalho de equipe que faz a gente ter um trabalho de qualidade aqui. Com certeza, né? Então, aliás, hoje você tem aqui esse podcast da Tribo de Luz acontecendo no estúdio da Tifilmes aqui em São Caetano, mostrando que se você tem qualidade técnica, se você tem uma equipe disposta a fazer acontecer alguma coisa, essa coisa ela vai acontecer muito melhor do que ela poderia acontecer. Sem sombra de dúvida. Então, eu convido a todos que conheçam aí a Tifilmes, está aqui a descrição, para entender como elas podem ter uma digamos assim, um trabalho publicitário, né? Um trabalho de vídeo, um trabalho realmente de qualidade. Divulgação de qualidade, sem sombra de dúvida. Estão de parabéns aqui, um equipamento excelente, né? O Giancarlo, todo o pessoal aqui da produção dos podcasts, do estúdio aqui, sensacional. Parabéns. Sensacional, né? Muito bom. Um trabalho muito bacana mesmo. Pois e aí, João, você tem uma equipe lá também, né? Sim, como é que funciona? Explica para as pessoas que chegam lá, acham tudo aquilo lindo. Quais são as coisas que vocês têm no dia a dia para fazer ali? Que vocês se ocupam com um time enorme de funcionários. Fala aí um pouquinho. Veja bem, nós temos aqui... Foi importante você tocar nesse assunto, né? Porque o santuário, nós temos várias equipes trabalhando. Nós temos as equipes de limpeza, nós temos as equipes de segurança, nós temos as equipes de atendimento telefônico, de suporte, a parte de administração como todo, exatamente. Exato. Né? Então, nem todo mundo está lá dentro do santuário, mas a equipe é uma equipe muito ampla. E não se faz nada sozinho. Não se faz nada sozinho. Eu tenho por hábito nunca dizer o eu, mas sim o nós. Certo? Nós somos uma equipe, somos um grupo. Então, quando você... As pessoas, como você falou, né, não têm noção do que é o santuário. Né? Então, até depois eu vou dar alguns números, até para ilustrar um pouquinho do que nós estamos falando. Sim. O pessoal, vamos dizer o seguinte, né? A pessoa faz a sua oferenda hoje. Ela chegou lá, fez a sua oferenda, mais tal. Esse material vai ficar ali depositado por um tempo, né? E a partir daquele momento, aquilo lá se tornou está obsoleto aquilo ali. Você tem que recolher aquele material. Orixá já recebeu. Orixá já recebeu, exatamente. Você Orixá já recebeu, entregou a oferenda. As velas queimaram, Orixá já recebeu. Exatamente. Né? Em algum momento aquilo tem que ser recolhido. Tem que ser recolhido. Então, aí as pessoas não têm noção da dimensão disso. Então, só para dar um exemplo, tá? O santuário consome mensalmente 60 fardos de 5 quilos de sacos de lixo reforçado para poder fazer a limpeza daquela área toda. Imagina. Isso representa 300 quilos de saco de lixo por mês. Imagina. Certo?
300 quilos de saco, de embalagem para saco. envasar esse material todo. Imagina. Isso tudo por quê? Porque nós fazemos também uma pré-seleção no material. Então, vidro, nós fazemos ali a parte de coleta seletiva. Coleta seletiva desse lixo. Então, as garrafas são separadas. Inclusive, esse valor, esse material, nós criamos um espaço onde esses materiais são alocados e os próprios funcionários é que administram isso. Sim. Eles comercializam esses produtos, eles rateiam o valor entre eles, Sim. sem que nós tenhamos participação nenhuma. Sim. É um bônus também para ajudar na colaboração do que os funcionários fazem. Perfeito. Todo o nosso quadro de funcionários, eles são registrados pelo regime do CLT. Então, eles têm férias, 13º, fundo de garantia, todos os direitos trabalhistas assegurados por lei. Sim. Certo? Nós temos uma equipe de policiais militares treinados para fazer o apoio. Eles trabalham a paisano, eles trabalham circulando pelo santuário. Nós temos uma pequena frota de veículos que serve de apoio, caminhão, motocicleta, jipe, que ajudam nesse processo de transporte de material, né? Eu vejo quando o pessoal chega a tabaques, exatamente, não sei o quê, vocês ajudam a levar para as áreas. Isso tudo não existe custo nenhum para... Agora, isso tudo gera manutenção, gera investimento, Então, são vários os nossos custos nesse sentido. Sim. Então, completando isso, né? Custos de manutenção, por exemplo, né? Papel higiênico. Uma coisa banal, papel higiênico. O que é um papel higiênico? Nós usamos no santuário, mensalmente, em média, 60 fardos com 8 rolos de 300 metros. Se você fazer uma conta simples, quanto representa isso? 48 quilômetros, nós esticamos todo esse material aqui. Olha isso. Isso por mês, 48 quilômetros de papel higiênico. E o pessoal ainda pega o papel higiênico e embola assim, joga. Acha que pode gastar porque está vendo, né? Exatamente. Exato, não tem o mínimo da consciência. Papel toalha, é a mesma coisa. São 15 caixas com 8 bobinas, média mensal de consumo. Isso gera o quê? 18 quilômetros de papel. Sim. Eu estou falando em quilômetros, não é por nada, mas é para a pessoa ter uma noção de quanto isso representa. Isso tudo é um custo muito elevado, certo? Né? Sabonete líquido são 5 a 6 galões mês. Desinfetante, 5 a 6 galões mês. Eu estou pegando alguns exemplos esporádicos, certo? Sim. Eu brinco que a gente vai reconstruir a pedreira. Certo? Por que a gente vai reconstruir a pedreira? Porque nós somos uma unidade de preservação ambiental. Sim. Nós não podemos calçar o piso lá. Mas vocês podiam calçar, está ruim. Não podemos fazer isso. Nós somos uma unidade de preservação. Nós somos, nós somos uma reserva ecológica também. Certo? Então, quando você joga um caminhão de brita no piso, um caminhão de brita no chão, 5 metros cúbicos de brita, parece que é muita coisa. A gente gasta isso 3 caminhões. Pelo menos 3 caminhões por mês são depositados no piso. Porque essa pedra quando você passa com o veículo, ela vai assentar no chão. Vai afundando. Ela vai afundando. Os carros levam embora. Por quê? Porque ela vai entrando nas frestas dos pneus, entendeu? Então, você está sempre repondo. Areia nos terreiros, areia nos veleiros. São 4 a 5 caminhões de areia por mês. É muita coisa, é muita coisa. Lona, nós estamos trocando lona diária. Esses 2 meses, nós já compramos 10 lonas para substituição das áreas. Tem lona que você coloca hoje, amanhã dá um vento, cai um galho e rasga ela no meio. Você é obrigado a trocar novamente. Eu sou testemunha disso, presta atenção. Tá aí você testemunha ocular e viva dos fatos. Eu sou testemunha ocular, né? Eu sou dirigente do Templo Casa de Tupinambá, que a gente tem um espaço lá no santuário. Exato. E a gente botou a melhor lona. Não, vamos botar mais cara que tenha, mais grossa, mais resistente. Cai um pedaço de árvore, cara, no vento. Exatamente. Que rasga a lona de fora a fora. Você fala, meu Deus, eu botei a mais cara pra quê? Então. Né? É muito louco. Porque a força isso. da natureza é absurda, né? Exatamente. Então, quando dá aquele vendaval que sai derrubando galho, não tem jeito, né? Exatamente. Uma coisa que eu já vi... Quando sopra os ventos ali, você pode esperar que vai cair galho bastante. Viu? Então, a maioria, João, vai lá no final de semana, né? E não vê, muitas vezes, esse trabalho que vocês fazem durante a semana. Eu já vi, por exemplo, durante a semana, que vocês até lavam aquelas estátuas, não é isso? Sim, tem que ser lavado. Bota andame, lava as estátuas. Exatamente.
Porque a estátua fica ali com o tempo, aí o bichinho faz cocô, suja tudo, você né? Você tem as aves, tem os urubus, tem os pombos que o pessoal solta. Então eles vão lá, eles pousam, eles fazem sujeira, você tem que estar sempre limpando, né? Exato. A própria poeira, né? Porque é uma região que movimenta muito pó, logicamente, né? Isso. E a poeira se assenta, chove, aquela poeira gruda na imagem. Se você não lavar, não fizer um bom trabalho ali, essa imagem vai ficar horrível, né? Vai ficar uma coisa. Então ela tem que ser limpa constantemente, tem que ser lavada. Toda aquela vegetação no entorno das imagens tem que ser podada mensalmente. Exato. Então, é um grande trabalho, esforço, né? Imagina aquelas ruas todas, com todo aquele volume de folhas caindo, aquilo tem que ser varrido, aquilo tem que ser removido, tem que ser sacado. Entende? Você não pode deixar aquela folha seca lá, que ela se torna combustível para quê? Para o fogo. Para o fogo. Certo, né? Então, você tem que recolher todo esse material. Por isso que eu digo que todo esse material que está sendo, que eu mencionei, alguns números aqui de material, isso acontece porque é uma área muito extensa, uma área muito grande, e você tem cuidado todo, você não pode ficar restrito, né? Sim. E as pessoas, eu vou dizer uma coisa para você, se o santuário ficasse... um pouquinho de água para mim, por favor? Se você ficar uma semana sem recolher lixo no santuário, ninguém consegue entrar mais lá. Então. Tamanho é o volume que é gerado de lixo, pô, né? Sim, exato. E no final, quer dizer, isso é ordenado, né, canalizado de uma forma correta e evitando, na verdade, você tem um centralizamento para evitar que as ruas das cidades estejam poluídas. Exatamente. Para todo sempre, amém, né? Porque você, quer dizer, você recolhe ali as oferendas que a gente centraliza no local. Exato. Para evitar. Olha, na Bahia, João, é interessante, pode vir, gratidão. Na Bahia é interessante que a gente tem, eu falo assim, que se você vacilar, você chuta ebó na Bahia, né? Porque você vai a cada esquina tem um ebó. Né? E a maioria com galinha. O povo gosta de fazer muito ebó com a galinha. O que acontece? Eu já vi isso lá. Você já viu isso lá? É impressionante. Então, impressionante. Você vai andando, né? E você vai se batendo. Você tem agô, peço licença, agô. Quer dizer, quem não tem noção sai chutando, né? E aí, o que acontece? A gente termina tendo um acúmulo, né, de trabalho espiritual em áreas impróprias. Exatamente. E aí vocês amorosamente acolhem tudo isso no local, né? E dão a destinação correta a esse lixo. Exatamente. Né? Você falou uma coisa do pombo e eu lembrei uma coisa importante. No santuário, o santuário é uma área de preservação. E muitos desavisados chegam lá com bichinhos para fazer imolação e lá não é permitido. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Não é permitido nenhum tipo de matança de animais, nem tampouco a entrega de animais mortos, certo? Isso. Né? Nós somos ali um espaço de vida. Eu acho que a natureza é vida, reflete vida, certo? Isso. Né? E não podemos admitir que se faça esse tipo de procedimento de matança. Com todo o respeito Sim, ao ritual da imolação. Exatamente. Que a gente entende o fundamento. Não desmerecer, exatamente. Né? Mas dentro de um terreiro, essa imolação ela tem um fundamento. Tem um fundamento, que exatamente. Lá, que é uma área de preservação, não se justifica. Não se justifica, né? Exatamente isso. Né? Existe o ritual, quando cumprido direitinho, não há nenhum problema dentro do terreiro, não há nenhum problema nesse sentido. Né? Exato. O candomblé tem isso como uma prática, certo? Isso. Uma prática justificada e tudo. Exato. Mas não é o caso. Nós não temos essa prática, até porque você vê que às vezes a prática é muito equivocada. A pessoa traz... Uma ocasião chegou um veículo lá, abriu a caçamba e despejou um monte de cabeça de animal morto e de coisa, mas está falando, não, você não pode fazer isso aqui, pelo amor de Deus. Inclusive... Na condição de reserva ambiental, certo? Nós não podemos fazer isso. Isso é crime. Nós estamos num espaço de preservação, volto a repetir, preservação da vida. Da vida, exato. Certo? Não se mata nada lá. Não se mata nada. Nem as cobras que ali aparecem, nem os animais. Não se mata nada. Você procura afastar, você procura tirar, mas não podemos matar. Não podemos e não devemos, certo? Eu acho que cada um tem que ter a consciência disso, né? Natureza, volto a dizer, vida, né? Não temos que associar sempre essas duas coisas, porque é isso que faz o bem-estar de uma sociedade como um todo, né? Exatamente. João, de 10 anos para cá, se eu não me engano, começou um trabalho aí acadêmico, né? Liderado pelo professor Wagner, se eu não me engano,
Wagner Silva, né? Aliás. Wagner Gonçalves. Wagner Gonçalves, Silva. Professor Wagner, beijo para o senhor, querido, né? Eu ia dizer isso. É um trabalho que nos enche de orgulho, foi um trabalho longo, foi um trabalho de 2 anos, né? Isso, Pode falar, queria que você justamente contasse um pouco como que foi esse trabalho para o reconhecimento. Hoje, o santuário ele está protegido por lei. Exatamente. Né? Quer dizer, o legado do Babalaô Ronaldo Linares, que eu digo sempre, e as pessoas às vezes não gostam que eu fale, né? Porque fica achando que eu estou babando o ovo dele. E não é sobre isso. É sobre dar os nomes àqueles que tomaram a frente e se esforçaram para colocar os primeiros tijolinhos e continuaram regando isso até os dias atuais. Aliás, quem não assistiu a entrevista com ele, assista, que a gente trouxe aqui já para o podcast, Babalaô Ronaldo Linares, que está sempre conosco, trazendo esclarecimentos sobre a Umbanda e sobre todo esse legado que ele traz, né? Então, o que acontece? Esse tijolinho, ele foi regado, e foi esforço individual de cada um de vocês, né? Do pai Ronaldo, da família... tá lá os filhos crescendo, ajudando, fazendo, né? Até você abrir mão da sua carreira, né? Exato. De administrador lá fora para poder vir lutar pela causa junto com ele. Então, eu quero saber o seguinte. Hoje, o santuário ele está protegido. Sim. Conta um pouquinho sobre isso. Esse trabalho, patrimônio. Esse trabalho de patrimônio, como eu disse há pouco, né, foi uma coisa que foi muito gratificante, foi um trabalho que nos encheu de orgulho realmente de conseguir essa conquista. Uhum. Por quê? Porque nós conseguimos o registro como patrimônio imaterial do Estado de São Paulo. Uhum. Qual é a relevância e qual é a importância desse fato? Uhum. A importância é gigantesca, tá? Na minha opinião. Uhum. O patrimônio material do Estado de São Paulo garante que o espaço onde o santuário está constituído, certo, jamais tenha outra destinação. Uhum. Então, vamos supor que, por questões de preconceito, por questões, sei lá, inúmeras aqui, certo? Né? Que alguém que não simpatize alguma coisa, né, que venha lá e queira destituir. O santuário não poderá ter outra destinação a não ser um espaço para a prática umbandista, certo? Umbandista e das demais religiões de matriz africana. Quando eu falo Umbanda, é o Santuário Nacional da Umbanda, mas eu digo em relação a todas essas práticas. Sim. Então, é fundamental que isso tenha acontecido. E por que é tão importante? Porque não havia na história do Brasil ainda nenhum espaço que levasse o título de Umbanda, seja um terreiro, seja um espaço como o nosso, como o Santuário, que é o primeiro do país, mas já geraram outros espaços, que conseguisse esse reconhecimento. Exato. Então, este reconhecimento foi fruto de um trabalho de 2 anos, um trabalho bastante árduo, encabeçado realmente, né? Foi uma equipe que trabalhou, você também esteve com a gente lá várias vezes. Sim, a Maria Aparecida, também, exato, né? eu ia dizer isso, né? A Maria Aparecida que forneceu o material ao professor Wagner. Temos uma dívida de gratidão muito grande com o pai Pedro, com o professor Wagner Gonçalves, que foram as pessoas que nos orientaram e nos ensinaram o caminho das pedras. Foi ele quem esteve à frente, ele foi o responsável por todos os laudos antropológicos do santuário e que permitiu que nós acompanhássemos de perto, que nós estivéssemos participando das reuniões do CONDEFAT, mostrando para os técnicos do CONDEFAT o que é o santuário, que era uma coisa nova para eles também, era uma coisa difícil deles entenderem, deles interpretarem, e foi graças a esse trabalho conjunto, dessa equipe toda trabalhando, que nós conseguimos esse reconhecimento. Então, para nós, isso realmente é um fato muito sério. Eu acho que não é para nós, simplesmente, a equipe que conseguiu isso, para o santuário, para o pai Ronaldo, para a Badista, não. Isso é o importante para a Umbanda como um todo, porque a partir de um primeiro tombamento de Umbanda, surgirão outros. Exato. Certo? Abre caminho para que outras tendas, para que outros terreiros também consigam esse reconhecimento. Exatamente. E eu acho que isso é o ponto mais importante. Nós estamos sendo vistos, nós estamos sendo enxergados hoje por toda a administração pública, nas mais diferentes esferas. Instâncias. Por isso que eu acho, exatamente, nas mais diferentes instâncias. É por isso que eu acho importante essa participação, a gente estar próximo ao poder público, certo? Né? Não tenho vocação política nenhuma, jamais pensei nisso. O pai Ronaldo já teve oportunidade, saiu fora, nunca quis também participar disso, porque é uma coisa que foge um pouco da nossa alçada. Né? É um outro legado, né? É outro legado. Exatamente. O legado dele era espiritual, de vocês também, de dar continuidade a tudo Exatamente, isso. Né? Mas é importante a gente andar
junto com o poder público, certo? Sim. Nós precisamos do poder público. Eu acho que a gente... veja bem, o santuário nunca pediu e nunca recebeu um centavo de verba pública. Tudo Exato. que foi feito e constituído pelo santuário, pela federação, pelo Pai Ronaldo, Sim. foi graças única e exclusivamente à participação da família umbandista, a receita oferida na portaria e que banca todas essas despesas que eu relatei agora há pouco, tá certo? Isso é muito importante frisar. Porém, ninguém é um ovo, né? Ninguém vive sozinho, né? Todo mundo depende de uma sociedade. E estar junto com o poder público e ser visto por ele, ser enxergado como religião, como instituição, como alguém que faz um bem, tem um projeto para a sociedade como um todo, é fundamental. Então, a gente está participando, temos muitos irmãos aí que hoje são muito ativos. Eu acho que isso é de grande importância, de grande valia para o crescimento e para que a gente seja visto, enxergado e com outros olhos, tá certo? Né? Porque não é só visto no sentido de olhar, né? Sim. É sentido de visto e do reconhecimento, Sim. da importância. Respeitado, reconhecido. Exatamente. Né? O respeito vem do reconhecimento, certo? Exatamente. Perfeito. Maravilhoso, João. Olha, são muitos aspectos do santuário que eu quero abordar aqui, sobretudo para você que não conhece o santuário, né? O santuário ele é visitado por diversas pessoas no mundo inteiro, né? Do mundo inteiro. Tem universidades que vêm, né? Tem universidades que fazem trabalhos acadêmicos, sim, não é isso, João? Sim. Né? Temos recebido uma grande quantidade de visitas. É que eu falei, o santuário hoje não é uma coisa... Ele saiu da esfera regional, sim. Né? Como uma federação. Na federação, a Federação Umbandista do Grande ABC. Ela nasceu para ser uma federação regional. Exato. Hoje, ela transcende, né, esses limites dos estados, mas tal, para uma abrangência nacional. O santuário transcendeu também essa abrangência. Nós recebemos visitantes hoje de todo o país. E recebemos grupos hoje, que é muito interessante, é muito legal você ver grupos vindo do sul do país, com um ônibus, vem aqui. Recentemente tivemos um grupo grande que veio, se hospedou aqui na cidade. Quer dizer, isso é importante para o município também, porque traz o turismo religioso, a pessoa... A cultura local, né? Exatamente. Né? Então, isso também movimenta o comércio local, movimenta a rede hoteleira local. É muito importante esse fato. Né? Então, nós temos recebido muitas visitas. E realmente, né, se tornou uma fonte de pesquisa acadêmica, tanto para universidades nacionais, já fomos procurados por diversas universidades e nos mais diferentes campos, desde arquitetura, engenharia ambiental, antropologia, diversos segmentos. Não é um segmento restrito, é um segmento muito amplo. Certo? E eu muito sei disso porque eu cheguei no santuário através de uma pesquisa. Está vendo só como foi legal isso? Como foi importante isso? Exatamente, né? E foi assim, uma visita antropológica, né? Foi uma visita através do professor Wagner, lá no ano de 2015. Certo. Né? E eu estava justamente com o grupo da USP. Né? Exatamente. E isso foi uma visita que transformou a minha vida, né? Para além do acadêmico, né? A minha vida, enfim, hoje eu estou... mãe de santo, né? Estou aí líder espiritual graças a esse encontro com esse legado, né? E com tudo isso. E aí, João, o que acontece? Para as pessoas que nunca foram lá, né? Eu queria contar e que você me ajudasse um pouquinho como que funciona para um bandista. A pessoa fala assim, eu quero ir lá, o que é que eu tenho que fazer? Né? Então, hoje vocês já têm a possibilidade, quer dizer, vocês já tinham a possibilidade da pessoa alugar um espaço para fazer um ritual. Correto. Explica um pouquinho como é que funciona. Eu tenho um terreiro, vamos dizer, eu sou uma líder espiritual, né? A gente tem um grupo de pessoas que se reúnem, mas a gente não tem um espaço. O Santuário Nacional tem esse espaço. Como é que a pessoa pode acessar isso? Só complementando um pouquinho a resposta anterior, né? Nós recebemos pesquisas acadêmicas já do Japão, França, Itália, Espanha. Certo, né? E outros, né? E temos contatos hoje de muitas partes do mundo. Eu acho que isso também é uma forma, né? O santuário está expandindo, não o santuário, mas ele está levando o nome da Umbanda para um outro patamar. Exatamente. Nós estamos saindo do regional, estamos saindo do latino-americano e estamos nos expandindo para o mundo, né? Mas no sentido de levar informação e conhecimento, né?
Ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Exatamente, né? levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Muito bem lembrado. Aliás, esse hino é maravilhoso. Cumprindo a missão, né, do hino da bandeira de Oxalá para todo mundo. Exatamente. Sim. Agora, aquele que deseja, que não conhece, que quer vir com um grupo, quer visitar o santuário, nós temos espaços que são espaços cobertos para diferentes tamanhos, que podem ser locados para a utilização do trabalho durante o dia. Então, a pessoa chega pela manhã, esse espaço fica disponível nos horários de funcionamento do santuário. Importante lembrar, nossos horários de funcionamento são a partir das 8 horas da manhã até as 14 horas, 2 horas da tarde para a entrada, e o limite de permanência até as 15h30. Por quê? Porque, nós já comentamos, somos também uma reserva ambiental. Temos regras rígidas, protocolos a serem obedecidos. Então, é importante que quem venha tenha ciência disso e venha respeitar as regras. Nesse local, a pessoa vai encontrar uma área coberta, com alguns... É um espaço simples, é um espaço sem sofisticação. Natural, natural, exatamente. Exato. Junto à vegetação, junto ao ambiente, mas ela vai dispor ali daquilo que ela precisa para realizar seus trabalhos espirituais. Sim. Vai ter um espaço coberto, abrigado do sol, da chuva, onde ela pode realizar os seus trabalhos. Para que ela faça uma reserva desse espaço, hoje nós temos, começou a funcionar há pouco tempo, uma plataforma, certo, né? No reservanosantuario.com.br, onde você vai encontrar lá um mapa mostrando foto do local, um mapa aéreo para você identificar onde estão esses espaços disponíveis, quantas pessoas comporta cada espaço. Então, você tem toda a informação até você concluir a sua reserva e você no dia você vai chegar no santuário, passar na administração, nós fazemos a liberação e esse espaço ficará disponível para trabalho durante todo esse período de funcionamento do santuário. Né? É uma forma bem simples de fazer isso, bem democrática, né? Bacana. E tem sido bem procurada, as pessoas estão gostando bastante que legal. Dessa metodologia nova que foi implantada, né? Sim. E conseguimos atender dessa forma uma grande quantidade de terreiros que desejam conhecer e fazer seus trabalhos no santuário. Tem aqueles que já vêm regularmente, tem aqueles que estão vindo pela primeira vez, que vêm conhecer, tem aqueles que vêm só para realmente apreciar o espaço, né? Fazer uma... Então, tem várias formas de se desfrutar do espaço hoje. Né? Como volto a dizer, é um espaço bem plural, um espaço onde as pessoas vão encontrar acolhimento, vão encontrar... a consonância com a natureza, com a integração, né, o axé com seus orixás e tudo. Sim. E num ambiente muito, muito tranquilo, né, um ambiente muito gostoso. Com muita energia, isso todo mundo pode dizer. A Carol, que está lá há muito tempo, também sente bastante isso. Eu quero falar um pouco sobre isso, João, porque me veio aqui, né? Interessante que eu sou médio audiente, né? Então, durante as entrevistas, eu fico ouvindo assim e parece que já tem... Alguém perguntando, alguém está falando. Alguém da audiência já está falando assim, ó. Isso aí está até parecendo matéria comprada, né? Será que o santuário pagou para sair no podcast? De jeito nenhum. Não. O que acontece? O santuário é um local de poder, gente. Né? Eu tenho a honra de ter um espaço lá dentro, tenho muita gratidão a meu pai de santo, Babalaô Ronaldo Linares, e a minha mãe, Babadice Paludete Fogo, né? Por ter conseguido aí essa abertura para o reconhecimento do nosso trabalho, para que a gente tenha esse espaço lá dentro, porque é muito potente o santuário, energeticamente falando. Sim, né? Então, hoje eu trago o Ronaldo aqui, o João Rodolfo, né, para falar sobre o santuário, porque o que a gente fala? A gente tem um templo aqui na cidade, em São Caetano do Sul, né? A gente tem uma sede aqui. Mas a gente não abandona o santuário. Pelo menos uma vez no mês a gente tem que ir no santuário, que eu falo assim, gente, a gente precisa do axé de lá. É muito potente, né? Você tá ali entre as matas, você tem o Lago de Nanã, você tem o espaço das almas, onde você pode colocar as oferendas, não oferendas, mas a entrega das pessoas que já faleceram. Exatamente, né? já fizeram Recentemente nós tivemos o axexê de uma filha, né? Muito triste, perdemos uma filha de fé, vítima de câncer. E a gente foi terminar uma axexé dela lá, né? Entregando ali na mata, né? Que recebe com tanta força espiritual, do lado de Nanã, né? O Lago de Nanã, e você tem 3 cachoeiras, né? Que você sente a força de Oxum. Exatamente. A gente dá a obrigação dos filhos lá. Então, assim, o santuário, ele é um lugar mágico, é um lugar que eu sou apaixonada, é um lugar que transformou minha vida, João. Eu ter pisado no santuário transformou a minha vida. Não só a sua, mas de todos nós. De todos nós, porque foi ali que eu senti, eu sou um bandista na alma. É sobre isso.
É sobre esse axé que eu buscava, sabe? Perfeito. E que a gente possa, então assim, trazendo ainda um pouco algumas dicas, né, para os babalaôs e babás, iás, enfim, como preferir chamar, os dirigentes espirituais, para fazer Giralá, eu sempre falo assim, gente, nós estamos indo para a natureza, né? Exato. É como se você estivesse fazendo um trekking. Vai fazer um trekking na mata, né? Então fala assim, ó, apesar de que lá tem um suporte de uma lanchonete, né, que a pessoa pode comprar água mineral e tal, mas no momento que ela se desloca para a tenda, ela precisa ter a garrafinha de água dela, né? Ela precisa estar de tênis, disposta a fazer uma caminhada, sim, né? sim. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a segurança e como as pessoas precisam se preparar fisicamente para ir ao santuário. Foi ótima essa pergunta, realmente, essa colocação que você fez, não pergunta, né? Mas foi muito oportuna. Por quê? A gente pede, pessoal, né? Vocês estão indo numa região de mata, não é como você está andando no quintal da sua casa, dentro do seu apartamento, no shopping center, né? Então, pessoal, você vai para um local de mata, realmente nós temos lá o santuário. No último podcast, o Pai Ronaldo até comentou esse fato, né? Não tinha nem mosquito quando começou o santuário. Por que não tinha mosquito? Porque não tinha mata. Se não tinha mata, não tem mosquito, não tem animal, não tem pave, não tem pássaro, não tem nada. Exato. Hoje, esse trabalho de recuperação, né, trouxe a fauna de volta. Então, nós ajudamos a flora a se recriar e a fauna veio como um presente, né? Hoje nós vemos tucanos, vemos animais lindíssimos ali circulando, macaquinhos, saguizinhos, tal, bicho preguiça, já encontramos por diversas vezes dentro do santuário. Então, essa fauna é muito rica. Então, é muito importante, né, que cada um tenha ciência, tenha consciência, né, de que você está numa área de mata e numa área de mata você está exposto. Exato. Você pode ser picado, você tem, da mesma forma que você tem animais lindos, você tem também animais peçonhentos, você tem aranhas. Exatamente, né? Então, muito cuidado quando vai com criança, não deixa a criança brincar porque você está numa toceira de mata, às vezes a criança vai brincar com um carrinho, tomar algum brinquedo, alguma coisa enquanto está esperando e eventualmente pode acontecer alguma coisa. Não tivemos, felizmente, jamais tivemos um acidente desse. Aí falou da potência, realmente é isso, né? Nós temos uma proteção muito grande. Mas não vale a pena as pessoas se expor. Então, procurem ir vestidos de acordo com o local de mata, procurem ir calçados de acordo. Não usem chinelos, não circulem descalços. Andem de tênis, um calçado fechado. É uma proteção. Porque não vamos abusar da sorte também, né? Eu acho que tudo isso, a gente tem a força, aquela história, né? Deus avisou 1, 2, 3, não me ajudou? Não, ajudei sim, você que não quis receber ajuda. Exato. Previnam-se, façam a coisa corretamente, né? Vão vestidos, calçados adequadamente para uma área de mata. Exatamente isso. Como se você fosse fazer um trekking, né? Você não vai fazer... Isso. Agora, pegando a sua fala, eu quero aproveitar para puxar a sardinha ainda mais para essa coisa do sagrado, né? Santuário, ó o nome, presta atenção, fica atento. Santuário Nacional da Umbanda. O local é santuário. Santuário vem de santo. Exato. Então, agora sou eu, viu, João? Não é você não, com licença. Sou eu aqui como frequentadora do santuário. Fica à vontade. Por favor, meus irmãozinhos, usem roupas adequadas a um local sagrado. Vocês não estão numa balada. Por mais que esteja quente. Muito né? bem lembrado, sem dúvida. Tem gente que me chega lá com topzinho e shortzinho, parecendo que está indo para uma balada de funk. Com todo respeito, as baladas de funk são maravilhosas, mas que você deve vestir essa roupinha. Cada coisa no seu lugar. Exato, cada coisa no seu lugar. Então, as pessoas, muitas vezes, né, desrespeitam o sagrado também. Então, além de se preparar para a mata, você tem que ir com a consciência espiritual que você está pisando no local de forte axé. Imagine quantas pessoas estão ali durante todos esses 60 anos, depositando a sua fé, chamando seus orixás, incorporando suas entidades. É um chão sagrado, gente. Exato. Né? Tô errada, João? Não, de maneira nenhuma. Tô sendo careta, João? Não, será? Não, tô sendo conservador demais? Corretíssimo. Eu costumo dizer o seguinte, o santuário é um local sagrado para a prática do sagrado. Exatamente. Certo. Então, é importantíssimo. A sua colocação é muito bem-vinda e de extrema importância. Não tenho a menor dúvida disso. Então, exatamente isso. Não é careta, não é quadrado, não é nada disso, não. Para cada local, você tem que ter
um comportamento adequado, certo? Exato. Né? Para a prática do sagrado, né? Exatamente. E lá também, como prática do sagrado, você pode fazer rituais, como, por exemplo, o batismo, Sim, né, João? sim. Casamento. Né? Exatamente. Agora, para fazer casamento, precisa algum tipo de autorização? Como é que funciona? Então, para fazer casamentos, você não precisa de uma autorização prévia. Se você tem um locado, um espaço, você tem um espaço... Exatamente, fazendo o casamento dentro do espaço. O que a gente pede que as pessoas façam antecipadamente, caso eles vão fotografar, fazer uso de equipamento profissional, alguma coisa, né? Solicitem, entrem no nosso site www.santuariodaumbanda.com.br, entre em contato com a Maria Aparecida, que responde pela área de Relações Institucionais da Federação, Sim. explica a destinação, ela vai pedir alguns dados e vai fornecer uma autorização para isso. Infelizmente, a gente já teve problemas com mau uso de imagens, Sim. então a gente tem que ter, nós somos um local patrimônio, sagrado. somos um local sagrado, um patrimônio material do Estado de São Paulo e temos que ter alguns cuidados, né? Então, realmente, é importante que as pessoas... como você faz em qualquer outra religião, você vai fazer uma cerimônia como essa, você vai precisar de algumas autorizações específicas para fazê-lo, né? Então, entre em contato, se certifica do que é necessário para que a gente fazer isso na mais perfeita harmonia, né? Certo? Sem nenhum tipo de problema. Perfeito. Olha, gente, eu estou aproveitando esse podcast para dar meus desabafos também, né? De mãe de santo, assim, porque eu sou frequentadora, Sim, né, do santuário, sim, e eu vejo claro. coisas assim que eu digo, gente, pelo amor de Deus. Então, passando assim, João, uma coisa... O local é de preservação. E lá tem muitos bichinhos da natureza, como você já falou, né? E... esses bichinhos precisam ser respeitados, esses bichinhos não precisam comer as nossas comidas, né, João? Exatamente, exatamente. Não precisam comer, porque eles já se alimentam da própria natureza, né? Exato. E aí vem a questão dos pets. Queria te perguntar, é permitido levar bichos domésticos para lá? Não é recomendável, Carol. Não é recomendável. Como reserva, existe até uma legislação que proíbe esse tipo de coisa. Sim. Né? Então, nós não recomendamos. Existem alguns cães no santuário, são animais que foram abandonados na estrada. Né? Nós não temos nenhum animal que o santuário tenha se prontificado a levar para lá. Não tem. O que acontece é o seguinte, os animais são abandonados, eles chegam até lá e a gente não vai deixar de cuidar de tratar, de alimentar um bichinho, certo? Sempre que possível, a gente consegue doações e alguns acabam ficando. Mas o ideal... esses animais são animais de rua, são animais selvagens não, são animais domésticos. Não domesticados, né? Mas não domesticados, de convívio diário, de um apartamento. Sim. Você leva um animal que foi criado dentro de um apartamento, um cachorrinho todo cheio de frufruzinho, lindo, bonitinho, com lacinho de fita no pescoço, e às vezes ele solta esse animal, ele pode ser atropelado por um veículo que está passando, ele pode ser agredido até por um outro animal. Exato. Até porque... o cachorro obviamente, ele vai fuçar, ele vai procurar, pode ocasionalmente encontrar uma aranha, uma serpente, alguma coisa, um outro bicho qualquer e ser vítima disso, de uma picada, alguma coisa assim. Então, não recomendamos, não é o tipo de local, né? Para você levar um pet. Não existe uma proibição específica, mas não recomendamos, até pelo bem-estar do seu animal, do seu bichinho de estimação, do seu pet. Tá Perfeito. certo? Eu te fiz essa pergunta, João, porque eu me incomodo profundamente, né, quando eu vejo algumas pessoas assim, um pouco sem noção, eu acho, porque a pessoa ela não sai da casa dela e vai na gira... no Morumbi, sei lá, em qualquer outro bairro, Moema, não sei o que lá, e no meio da gira ela vai botar o cachorro dela, a menos que seja uma gira destinada a dar passes em cães, né? E a pessoa tem que entender que o outro está ali em busca do sagrado dele. Exatamente. Ele não está afim de ouvir o seu cachorrinho que é fofo para você, mas que não é fofo para o outro, latindo no seu ouvido. Exatamente. Né? Então, por favor, gente, vamos ter consciência. Consciência, né? E respeito mútuo, né? Vamos respeitar mútuo, pelo trabalho, né, alheio, pelo seu trabalho espiritual que está sendo realizado ali, pelo trabalho do seu outro irmão de fé que também está presente ali, né? Eu acho que é importantíssimo isso. E até pela preservação do bem-estar do seu animal também. Exato, exatamente. E, então, assim, nosso podcast está quase chegando ao final, mas tem uma dica importante para você que não é um bandista. Então, fica com a gente até o final aqui, eu vou fazer uma pergunta aqui para João, muito legal aqui no final, que é para a gente entender esse espaço de convivência, né? Então, dá um joinha aqui, se inscreve no canal se
se você ainda não é inscrito, compartilha com as pessoas. Quem nunca foi no santuário precisa ir, precisa conhecer, porque de verdade é um local mágico. Hoje eu tenho assim o santuário como minha segunda casa, né? O local que eu entro assim e falo, ai gente, santuário, que delícia. E é impressionante o poder das giras no santuário, né? A gente faz gira toda semana, João, mas a gira do santuário é diferente. Diga aí, produção, não é não? Tenho na produção aqui uma filha de fé. Diga aí, cara, não é não? É impressionante, é incrível. Você faz uma gira no santuário, você volta, meu Deus, né? É como fazer uma gira na praia, assim. Revigorado. Revigorado, é outra axé. Então, assim, realmente eu convido a todos a conhecer, né? Então, João, antes de fazer a última pergunta, eu quero agradecer imensamente a você ter aberto aí para nós, né? Eu sei que você é uma pessoa extremamente tímida, né? Eu tenho a honra aí de te chamar de amigo, quero muito bem a você, claro, a Maria Aparecida, forma, né? Enfim, a Marco, a Thaís, a todos da família Linares, a mãe Norma, né? Manhinha Norma, que eu falo que é sua mãe, eu chamo de manhinha também, né? Que é a esposa do pai Ronaldo Linares, que está sempre também companheira ali, cuidando de tudo, né? A toda a equipe do santuário, a todos, eu tenho muito carinho, porque eu vejo de perto o trabalho que vocês fazem, né? E a gente fica feliz quando a gente vê que o outro trabalha pelo nosso bem-estar, né? Então, a minha alegria e o meu desejo de compartilhar, trazer você aqui no canal para falar do santuário, é a gente dizer assim, ó, às vezes a gente planta o bem e a gente não sabe quando vai colher. Mas a gente colhe muitas vezes o bem que alguém plantou. Que alguém plantou, é bem? Entende? Fantástico. Então, o santuário é para mim, para toda a minha comunidade de axé, né? É o desfrute do esforço de vocês. Então, eu tenho muita gratidão, né, ao pai Ronaldo, a Babá Dirce e a todos vocês que fizeram esse patrimônio existir, né? E eu quero agradecer imensamente a você por estar aqui no nosso canal. Carol, eu que quero agradecer aqui a oportunidade que você me deu hoje de estar aqui presente e de compartilhar algumas informações que eu acho que são muito úteis e muito importantes, né? Então, você abrir esse espaço foi muito legal, foi muito... Só tenho a agradecer você e a todos os seus espectadores aqui. Também a ter filme pelo ter aberto esse espaço, né, ao Giancarlo aqui por esse belíssimo trabalho que eles realizam aqui. Sim. E nos permitir estar levando essa mensagem a tantas pessoas aqui, certo? Sim. Mundo afora, né? Porque o alcance da internet é infinito, né? Exatamente, João. E aí eu queria, João, que você dissesse agora para a gente finalizar nesses últimos momentos, a pessoa que não é um bandista. Ela não participa de nenhum grupo, ela quer ir lá conhecer, né? Se ela pode conhecer e se ela pode, então que você faça um convite aí para todos que estão nos assistindo que possam conhecer o santuário. O santuário, volto a dizer, já falei isso por 2 vezes, o santuário é um espaço plural. Nós não temos aqui nenhum tipo de objeção, ninguém pergunta qual é a religião de quem vai ao santuário conhecer. Ele pode ser católico, evangélico, budista. Não há necessidade de fazer esse tipo de... As pessoas vão ao Vaticano, as pessoas vão à Meca para conhecer, para se informar, o turismo. Eu acho que o santuário também tem esse mesmo enfoque. A pessoa quer conhecer um pouquinho, quer saber mais da cultura, O santuário está aberto a todos, tá certo, né? Então, a visitação ao santuário é livre, é aberta a todo mundo. Existe uma pequena taxa cobrada na portaria, porque esse valor é que mantém a estrutura toda que nós estamos debatendo e mencionando aqui durante esse podcast, essa gravação. E então fica o convite aqui para quem não conhece, para quem simpatiza, para quem gosta, para quem simplesmente é curioso, vá lá, faça uma visita, conheça o santuário. Entre no nosso site www.santuário da Umbanda, você vai encontrar todas as informações necessárias para você chegar lá. Nos siga pelas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, estamos presentes em todas essas mídias para poder auxiliá-los e aguardamos a visita de vocês ao santuário. Será um grande prazer recebê-los aí, né? Como disse a Carol aqui, como diz o pai Ronaldo, o santuário é um lugar que todo umbandista deve conhecer um dia. E não só os umbandistas, né? Vamos todos conhecer, que acho que é muito importante aí. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado a todos aí. Querido, sua bênção. Né? Oxalá que nos abençoe, certo? Eu peço a sua bênção aqui e oxalá nos abençoe a todos. Também muito obrigado, axé, Carol. Gratidão. E esteja sempre aqui conosco, venha sempre que tiver novidades do santuário. Quero agradecer, mandar o meu beijo aí a Maria Aparecida, Comunicações, Relações Institucionais do Santuário, né, minha amiga querida, a todas as pessoas do santuário aí que me conhecem, que eu tenho um carinho muito especial por todos vocês. E a você, meu pai, para não achar que eu paro de te pedir a bênção,
Eu amo todos vocês. Gratidão, gente. Até o próximo episódio da Tribo de Luz, do podcast da Tribo de Luz. Te espero, se inscreve no canal. Um grande beijo e multiplica o bem. Compartilhe. Beijo a todos aí, pessoal. Até a próxima.